Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal André Vulcanes, onde nos dedicamos a discutir os principais pontos polêmicos com relação à legislação ambiental, direito ambiental, o que os tribunais têm falado sobre isso, a aplicação e gestão na prática dos instrumentos de políticas nacionais de meio ambiente e também tudo que está rolando mundo afora em torno das mudanças do clima, as exigências internacionais sobre o território brasileiro e tudo que diz respeito a meio ambiente. Vem comigo que nós estamos nesse momento no vídeo 7 de uma série de vídeos que eu tenho gravado sobre a Lei Geral de Licenciamento. Eu destaquei aqueles assuntos mais polêmicos e que estão em debate lá nas ações diretas de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal e nessa série de vídeos eu venho aprofundando cada um desses temas que estão sendo debatidos por lá, para que lá no último vídeo, lá no vídeo 10, a gente possa comentar, afinal, a Lei Geral de Licenciamento Ambiental é a lei da devastação, como as mídias andaram comentando por aí. Eu te convido, então, a fazer uma avaliação crítica a partir de todos esses comentários que nós estamos fazendo, porque lá no último vídeo, aí nós vamos mergulhar sobre como as mídias, como o marketing institucional que acontece por aí, sobretudo com reverberação da imprensa nacional, tem gerado muitas distorções em torno da pauta de meio ambiente, e isto é fundamental para você que é profissional da área ambiental, para você que atua nisso e para você que é um cidadão comum e que gosta de acompanhar esses assuntos, não ser pego de surpresa e, como diz aí o palavreado comum, ser emprenhado pelo ouvido. Então, o nosso convite aqui é pelo aprofundamento. No vídeo de hoje, nós vamos falar, então, de dois assuntos importantes que diz respeito a outros órgãos, outros entes se manifestarem no âmbito do licenciamento ambiental. Então, nós vamos falar do artigo 17 da Lei Geral e do artigo 65. O artigo 17, ele estabelece, lá no âmbito da lei, que as certidões de uso do solo municipais e outras manifestações, alvarás ou outorgas de entidades públicas que não o compõem, o CISNAMA, não são obrigatórias no âmbito do licenciamento ambiental. Muito bem, vamos entender o que é isso. A resolução CONAMA 237 de 1997, que foi a primeira resolução do CONAMA que definiu um procedimento nacional para o licenciamento ambiental, ela estabelecia lá num de seus artigos que quando o empreendimento atinge uma área do município, e isso acontece em 100% dos casos, porque o empreendimento ele é desenvolvido no território de um dos municípios brasileiros, deveria ser solicitada uma certidão de uso do solo do município com o objetivo, então, de que este documento integrasse o processo de licenciamento ambiental para que o órgão ambiental, então, pudesse seguir a partir da consideração da lei de uso do solo do território municipal. Esse instrumento, ao longo de todos esses anos, décadas de licenciamento ambiental, ele acabou sendo usado de uma forma muito equivocada. Nós encontramos aí muitos municípios quase que fazendo uma chantagem com o empreendedor, solicitando uma série de compromissos, às vezes pedindo obrigações, a reforma da praça, a reforma da prefeitura, enfim, os sonhos aí dos municípios, quando não outro tipo de solicitação, para que eles pudessem conceder a certidão de uso do solo, essa certidão, então, que é levada ao órgão licenciador para apreciação do licenciamento ambiental. Quando a gente está em confronto, por exemplo, com empreendimentos que estão num território muito extenso, que atravessam 2, 3, 5, 10 municípios, essa situação, então, acaba se agravando muito. Nós encontramos aí, por exemplo, rodovias, ferrovias, que às vezes atravessam regiões inteiras, norte a sul, leste a oeste, com 200, às vezes 30, 40, 50, 200 municípios. Imagina o que é para o empreendedor solicitar essa certidão de uso do solo de cada um dos municípios e quase que essa necessidade desse vínculo com alguma obrigação que esses empreendedores deveriam entregar para esses municípios. Acontecia muito, aliás, acontece até hoje, um uso indevido da certidão de uso de solo, porque quando ela foi imaginada para ser composta dentro do licenciamento ambiental, claro que o seu objetivo fundamental era entender como o município tinha organizado o seu território, como a legislação desses municípios avaliavam a inserção de atividades e empreendimentos no seu território para avaliar do ponto de vista do licenciamento ambiental e dos impactos se ele estava em compatibilidade com o planejamento territorial municipal.
E como no Brasil, né, essas coisas sempre se distorcem, sempre envolvem aí, movimentos diferentes que não deveriam acontecer, acabou que esse ato administrativo, que é a certidão do uso do solo, ganhou, em muitos e muitos casos, um desvio de sua finalidade, o que, inclusive, claro, do ponto de vista do direito administrativo, a gente podia ir julgada na perspectiva de que foi um ato, em geral, né, isso não é em todos os casos, há exceções, é claro, mas que foi muito mal usado pelos municípios quando se refere à aproximação do empreendedor para solicitar essa certidão para que ela fosse juntada no processo de licenciamento ambiental. Muito bem, a lei agora vem e diz o seguinte, olha, tudo que não é do Cisnama, ou seja, do Sistema Nacional do Meio Ambiente, não é um órgão que compõe o Cisnama, está afastado na necessidade de ser exigido no licenciamento ambiental. Eu, particularmente, penso que há uma inteligência nisso. Em algum momento da nossa história e do licenciamento, houve um desvirtuamento do instrumento do licenciamento, porque quando a gente olha para o empreendimento e os impactos ambientais que ele produz, e quando a gente fala de impacto ambiental, nós estamos falando de impacto sobre o meio físico, sobre o meio biótico e sobre o meio socioeconômico, nós vamos entender que o licenciamento, por estar previsto em lei, por ser um instrumento robusto e por ele ser a porta de entrada dos empreendimentos no território, ele acabou carregando para dentro dele uma série de circunstâncias de outros órgãos, como é o caso do patrimônio cultural, como é o caso da certidão de uso do solo, como, enfim, né, às vezes até bombeiro, corpo de bombeiro, segurança, vigilância sanitária, acabou que muita coisa foi parar dentro do licenciamento, impedindo, portanto, que esse licenciamento avançasse com uma certa agilidade e, por outro lado, jogando junto com a avaliação de impactos ambientais outros assuntos que muitas vezes não têm correlação com impactos ambientais. Um dos temas que eu acho que em algum momento a gente vai ter que tratar aqui, por exemplo, é a questão da propriedade, né, do uso do solo na perspectiva do proprietário. Esse é um assunto também polêmico no âmbito do licenciamento, mas por agora vamos nos ater aí às disposições do artigo 17. Eu acho que a lei, nesse ponto, ela acertou. O licenciamento não pode ser uma panaceia para resolver todos os problemas de todos os entes nacionais no âmbito federal, estadual e municipal, e não deveria, de fato, ser um instrumento utilizado para que todas as obrigações do empreendedor fossem colocadas ali dentro. Aqui, eu tenho uma crítica bastante importante a fazer com relação às exigências que são cada vez mais numerosas em âmbito dos empreendimentos. Então, nós estamos falando de exigências que vão, a depender da tipologia, a depender da situação desse empreendimento, elas estão lá na agropecuária, na agrodefesa, elas estão na vigilância sanitária, elas estão nos bombeiros com relação à segurança e risco de incêndios e desastres e acidentes que possam ocorrer ali naquele empreendimento, elas passam pelo direito trabalhista, pelo direito previdenciário, elas vão ganhando um corpo, né, cultura, antropológico, vai até aos dinossauros em muitas questões, né, se faz investigação dessa natureza, e isso acabou ganhando uma dimensão enorme em território nacional, em que muitos órgãos de várias instâncias se inserem com obrigações e exigências sobre aquele empreendimento. Acho que isso, em alguma medida, acontece de uma forma não muito articulada. Em geral, é isso que a gente observa, arrastando e criando cada vez mais dificuldades. E nós já estamos no momento em que a tecnologia talvez consiga resolver. Eu, particularmente, sonho com um dia que um empreendedor, ele querendo empreender, ele precisando desenvolver alguma atividade nesse território, girando a economia, gerando renda, gerando empregos, envolvendo a sociedade, criando uma lógica territorial mais positiva, que ele possa ter uma porta de entrada e uma porta de saída. Isso não é real, isso não faz parte da nossa realidade ainda, mas a gente espera que isso possa acontecer a médio prazo, pelo menos, para que nós tenhamos um pouco mais de racionalidade dentre as exigências. Então, esse artigo 17 da Lei Geral, ela vem com esse espírito com esse espírito da racionalidade. Olha, o que é impactos ambientais sobre meio físico, biótico, socioeconômico está dentro do licenciamento, aquilo que não é e não é. Tanto não é que são exigências feitas por órgãos que estão fora do Sistema Nacional de Meio Ambiente, não devem compor o licenciamento ambiental, sem prejuízo, é claro, de que esse empreendedor tenha que obter todas essas certidões, até porque muitas dessas coisas, e se não todas, são
necessárias, importantes, mas cada coisa no seu lugar e fora do licenciamento. Foi essa a intenção do legislador ao estabelecer esse artigo 17. Então, sobretudo aí com relação à certidão de uso do solo, há uma mudança muito importante, então ela sai do contexto das exigências do licenciamento ambiental. Então, caberá ao empreendedor agora verificar como a legislação municipal trata o seu empreendimento naquele território e se instalar lá de acordo com essa legislação de uso e ocupação do solo, sobretudo do solo urbano. Nessa perspectiva, acho que é importante a gente ainda dizer que essas condicionantes do licenciamento ambiental, elas, claro, vão poder dizer ali, empreendedor, independentemente da licença que eu estou concedendo aqui como órgão ambiental licenciador, há outras obrigações que esta licença aqui não exime da obrigação de que esse empreendedor as tenha e possa integrar ao seu empreendimento para lhe conferir a legalidade necessária. Então, particularmente aí com relação ao artigo 17, eu acho que ele é um artigo necessário. Quero fazer uma observação porque ele fala que independe de certidões e outorgas de outros entes fora do Sistema Nacional do Meio Ambiente. E aqui tem um ponto que eu quero chamar a atenção, que são as outorgas para uso de recursos hídricos. No caso de recursos hídricos, nós estamos falando de a outorga que está prevista na legislação própria, né, de recursos hídricos, e ela diz o seguinte: ela é um dos instrumentos da política nacional e que fala de que cada um que vai usar água ele precisa obter uma autorização do órgão gestor de recursos hídricos para que esta autorização lhe atribua o direito de usar esta água com exclusividade, em quantidade e qualidade necessárias para suprir o seu empreendimento, mas também isso se relaciona com o lançamento de efluentes que sejam despejados em cursos d'água e tudo mais, que também passam por esse instrumento da outorga. Então, a outorga, ela fala de água, né? E como a gente considera, né, que o uso da água, seja ele um uso de água superficial vinda dos nossos córregos e rios, sendo um uso de água subterrânea, ela sempre tem uma composição que ela é social, né? A gente não pode imaginar que vai um usuário retirar a água de todo o rio e deixar os de baixo da região sem aquele recurso, porque a água é um recurso de sobrevivência humana, também de desenvolvimento econômico, mas sobretudo e antes vem a sobrevivência humana, o abastecimento público e assim por diante. Então, a gestão dos recursos hídricos no Brasil, ela ocorre diante de uma dinâmica do estabelecimento de necessidade de estruturar-se uma gestão que seja uma divisão justa e equitativa desse recurso hídrico, considerando essas duas variáveis da quantidade e qualidade. Então, no caso da gestão de recursos hídricos, a gente vai verificar que muitas vezes ela é feita em alguns estados dentro do Sistema Nacional de Meio Ambiente, em outros não. Então, vamos falar da União, por exemplo, a Agência Nacional de Águas, ela não está dentro do Cisnama, ela está lá no Ministério da Integração, vinculado ao Ministério da Integração, mas ela é o órgão que concede, né, as outorgas dos rios federais. Agora, no restante, a gente vai ter uma diferença muito grande. Em geral, os órgãos estaduais são os órgãos de gestão de recursos hídricos, ou seja, ou melhor, eles estão no âmbito dos estados, às vezes vinculado ao órgão ambiental, às vezes não. Então, isso depende de estado para estado, e o fato dele estar dentro do órgão de meio ambiente, por exemplo, a pergunta que fica então, neste caso, ele é um órgão dentro do Cisnama e, portanto, o licenciamento deve exigir esse dispositivo? Olha, eu particularmente, eu nem entraria muito nesse mérito tão teórico e tão técnico se o órgão está ou não está dentro do sistema de meio ambiente, deve ou não deve exigir. O fato é, gente, recursos hídricos é meio físico e biótico, né? Porque dentro da água nós temos aí todos os elementos da fauna aquática que devem ser também protegidos na perspectiva do licenciamento ambiental. Por outro lado, sem água, a gente sabe que muitos dos empreendimentos não se desenvolvem e impacta, portanto, no caso do estabelecimento da água, na viabilidade ambiental do empreendimento. É dizer, se não tem água disponível para aquele empreendimento, ele não tem viabilidade
ambiental para estar ali instalado e, portanto, há um impacto direto na viabilidade. Aqui não é via indireta. Então, neste caso dos recursos hídricos, eu particularmente penso que sim, é um instrumento necessário e ele deve integrar o licenciamento, porque senão nós vamos ter aí uma sobreposição de atuação de entes que se relacionam com essa pauta. Então, de um lado o ente ambiental, do outro lado o ente de recursos hídricos, falando do mesmo recurso, analisando duas vezes o mesmo problema, a mesma questão, o que é completamente ineficiente, não faz o menor sentido. Então, no caso das outorgas de recursos hídricos, eu particularmente entendo que elas têm sim que integrar o licenciamento ambiental, até porque elas dizem, como eu já falei antes, respeito diretamente à viabilidade ambiental desses empreendimentos. Sem água ou sem lançar uma água adequada no curso hídrico, não há que se falar de viabilidade ambiental e, portanto, esse licenciamento deveria ser indeferido, de modo que é mais racional, mais inteligente e necessário a integração da outorga de recursos hídricos dentro do licenciamento ambiental. Muito bem, agora vamos falar do artigo 65 da Lei Geral, que vem estabelecer um dispositivo que, de alguma forma, já está lá na Lei Complementar 140 e que fala da questão de quem é que fiscaliza o empreendimento licenciado. Então, basicamente, a Lei Complementar 140 ela já falou disso, ela diz que é o ente licenciador o responsável, mas é claro que, diante de uma situação ali de danos, ou dano iminente, de risco e tudo mais, o ente que não é o órgão ambiental licenciador pode atuar diante desse empreendimento. E a Lei Geral agora, no 65, ela vem dizer que sempre prevalecerá o órgão ambiental licenciador e que, em havendo a atuação de um outro ente, então, se o licenciamento é do Estado, o IBAMA atuar, se o licenciamento é do município, o Estado atuar sobre o município, se o município atuar sobre um licenciamento federal e assim por diante, prevalecerá aquela atribuição do órgão ambiental licenciador que deve ser comunicado imediatamente em relação às ações adotadas pelo outro ente e, a partir dali, o órgão ambiental licenciador assume aquela questão e tem prevalência nas suas decisões com relação ao que vier a acontecer. Esse artigo ele tem uma questão que diz o seguinte, que se o órgão licenciador não responder em 30 dias, cai as medidas que sejam ali emergenciais, adotadas pelo outro ente, e isso é um problema, porque a gente sabe que a burocracia, ela não tramita muito bem, e aí até que, por exemplo, o IBAMA fiscalize um empreendimento licenciado pelo Estado, faça um comunicado lá para o Estado, por meio de ofício, se o ofício chega lá dentro do órgão, demora a ser processado, muitas vezes fica ali preso num protocolo ou indo de uma área para outra até que se localize a área adequada, pode ser que uma medida necessária, importante, a suspender ou a cancelar, a interromper uma atividade que esteja provocando danos ambientais, possa ter continuidade pela ineficiência do órgão licenciador. Aqui é um assunto delicado, polêmico, e a gente tem que prevalecer, na minha opinião, a proteção ambiental. E, neste caso, portanto, esse artigo ele tem esse problema desses 30 dias, que em tese cairiam as medidas cautelares do órgão que fiscalizar e não seja o licenciador, mas no mais, ele tem uma outra discussão sobre ele, que é a invasão de matéria conferida à lei complementar. Então, o que está sendo discutido nas ADIs também diz respeito a isso, que como diz respeito à relação entre entes federativos, que essa matéria é reservada à lei complementar e que houve uma invasão lá da lei complementar 140. Então, a lei agora, a lei geral, ela veio tentar dar uma esclarecida um pouco na lei complementar, mas tem essa discussão aí de processual da perspectiva da competência de uma lei ordinária, como a Lei Geral do Licenciamento, invadir matéria que seja exclusiva de lei complementar. Até lá, é importante dizer que enquanto a lei não for declarada inconstitucional, ela tem prevalência. Então, hoje, no dia de hoje, que dia é hoje aqui, 20 de junho de 2026, está valendo a regra de que o órgão ambiental licenciador tem prevalência e que cabe àquele que fiscalizar comunicar imediatamente ao órgão licenciador e, se em 30 dias esse não tomar medidas, não tomar uma decisão, aquelas medidas cautelares que tenham sido adotadas, elas decairão por força do próprio dispositivo ali previsto no artigo 65. Muito bem, por hoje é isso, a nossa parte 7 aqui da nossa série de vídeos. Agradeço a todos que estão aqui conosco, ouvindo, participando, comentando. Não deixe de dar o seu like, é importante para nós. Compartilhar esse vídeo, comentar
e seguir aqui nos próximos vídeos em que nós estamos tratando da Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Um grande abraço e até o próximo vídeo.